Good morning. Bom dia. Good morning. So, I want to start summarize a little bit of what we did yesterday morning. Eu gostaria de resumir um pouco aquilo que fizemos ontem. There were Ontem one or de two. manhã. There are at least one, two new faces. Temos uma pessoa nova. One. Yesterday we went over the book of Daniel. Ontem olhamos para o livro de Daniel. The parallels we see within the four prophetic chapters. Olhamos para os paralelos que podemos observar entre os 4 capítulos proféticos. But before we did that, we started to go over what line upon line is. Mas antes de fazer isso, nós repassamos o que é linha sobre linha. You can describe it as line upon line, but you can describe it as repeat and enlarge. Podemos falar disso em termos de linha sobre linha, ou também repetição e ampliação. Or you can call it juxtapositioning or parable teaching. Também conhecemos as expressões de justaposição ou colocar em paralelo. And they're all saying the same thing. E eles dizem todos a mesma coisa. But still, I think they emphasize a certain aspect that was not understood maybe well before. Mas ainda assim eles enfatizam um aspecto particular que antes não se entendia bem. I think as we go in our movement through time, Ao avançarmos no tempo com o nosso movimento, we get a better understanding of what line upon line really means. nós estamos recebendo cada vez mais uma compreensão mais clara o que significa linha sobre linha. It really develops. Realmente está em desenvolvimento. Also, when we look back, that we can see what we have done in the past years. E também, se olharmos para trás, olhando o que temos feito nos anos passados, That we understand actually only now what we did. que é só agora que estamos de fato entendendo o que temos feito. And that's how these terms that another department there, for example, introduced with compare and contrast or juxtapositioning. E assim que temos esses termos que o Ansel Parminda introduziu, por exemplo, a comparar e contrastar e a justaposição. It explains line upon line. Como isto explica linha sobre linha. But it's more precise in telling what we're doing and what we're supposed to do. Mas são termos mais precisos. Eles são mais precisos descrevendo o que nós fazemos. In line upon line, we can draw a line and we can copy it and place it on another line. Linha sobre linha significa que podemos ter uma linha e copiar tudo que está nela na outra linha. And we can make mistakes if we do that. If we just blind copy one line into our history. E ao fazer isso, podemos cometer erros. Se cegamente copiarmos o que está na primeira linha, copiamos tudo para a outra linha. Not every line is exactly the same. We have to compare them, but we only need to look for the differences to contrast them. Não é só que as linhas são idênticas, são iguais, mas na verdade precisamos compará-las também e observar as diferenças. I don't know why I stand here, but I'm kind of pointing to a whiteboard, but yesterday it was here. Estou aqui apontando para um quadro branco, não sei bem porquê, mas ontem a gente tinha tudo anotado aqui. And then we went to the book of Daniel. E logo fomos para o livro Daniel. Let me do it here this time. And we started to compare and contrast chapter 2. E começamos a comparar e contrastar o capítulo 2. 7, 8 and 11. 7, 8 e 11. And we said that was the kingdoms of Babylon. Nós falamos que esse primeiro era o reino da Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia and Rome.
e Roma. And we said we had here the head of gold, Dissemos que aqui temos a cabeça de ouro, the chest of silver, o peito de prata, the belly or the thighs of brass, o ventre de bronze and the legs of iron. e as pernas de ferro. And then we have the feet and the toes as well that are iron and clay. E os pés e os dedos, ferro e barro. The lion in chapter 7, O leão, no capítulo 7, the bear, logo o urso, the leopard, o leopardo and the beast. e a besta. Chapter 8 No capítulo 8, starts with the ram, começa com o carneiro and we have the he-goat e com o bode and the little horn. e então o pequeno chifre. And chapter 11 talks about these kingdoms as being the king of the north, E o capítulo 11 faz referência a esses reinos como sendo o rei do norte and the king of the north. The king of the north, yeah. We had two blank spaces, e sendo assim tínhamos duas lacunas and just like what we mentioned yesterday, like a Sudoku puzzle, e assim como mencionamos ontem, assim como num enigma Sudoku, if you're familiar with that, you can fill in blank spaces based upon the information you have around it. você consegue preencher essas lacunas sabendo o que você tem ao redor. Chapter 8 is the theme of chapter 8, based upon the animals and the symbols that are used, is religion. O tema de capítulo 8, baseado nos símbolos que são mencionados nesse capítulo, é a religião. It tells you how these kingdoms think. Te conta como esses reinos pensam. If you go to chapter 8, Se vocês forem para o capítulo 8, if you go to chapter 8 and you start in verse 4, se vocês forem abrir capítulo 8, Daniel 8 e lá versículo 4, talking about the ram, fala aqui do carneiro. it says, I saw the ram pushing westward, northward, and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will, and became great. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. So here we can see that he becomes great. Que vemos que ele se engrandecia. What is the word great here? If you have your laptop or device here, what is the word great here in this? Qual é essa palavra engrandecer-se? Se vocês tiverem seus dispositivos, seu celular ou notebook. Gadal. Yeah, it's the word gadal. And what does that mean, except of being great? É essa palavra gadal. E que significa essa palavra gadal além de grande, ou engrandecer? What do we usually connect with the word gadal? What does it mean? O que costumamos conectar com essa expressão gadal? O que isso significa? It means lifting up, magnify. Significa elevar e aumentar. I heard self-exaltation. Eu ouvi aqui a autoexaltação. Gadal is this pride or this self-exaltation you find in paganism.
Esse Gadal descreve essa autoexaltação, esse orgulho e essa autoexaltação que você encontra no paganismo. We see that these kingdoms here in this chapter, they exalt themselves, they become great. Nós vemos que esses reinos, nesse capítulo, eles se exaltam, eles se autoexaltam, eles se tornam grandes. They don't make God great, they make themselves great. They make themselves gods. Eles não vão elevando Deus, mas eles se elevam a si mesmos e eles they make themselves God, you said? Yeah, they make themselves Yeah. gods. Eles se querem colocar no lugar de Deus. And you can see, if you go through this chapter, you can see that this is also increasing. If you go to the next animal, E vocês podem também observar que nesse capítulo essa característica ela aumenta. Se vocês avançam para o próximo animal, if you go to verse 8, isso no versículo 8, talking about the he-goat, onde fala sobre o bode, it says, he waxed very great. diz aqui o bode se engrandeceu sobremaneira. So it goes from great to very great. Passa de engrandeceu-se para cresceu, se engrandeceu sobremaneira. And then we have verse 9, E logo temos o versículo 9, talking about the little horn, falando sobre o pequeno chifre. and it says, it waxed exceedingly great. E verse? 9. E do pequeno chifre fala que ele se tornou muito forte. So it goes from the gadol, the self-exaltation, this lifting up of self, goes from great to very great to exceedingly great. No inglês fica um pouco mais claro. English is a little clearer. Mas essa palavra gadal, ela passa aqui de se engrandecia para engrandeceu sobremaneira e logo para se tornou muito forte. No inglês, o último seria maior ainda, assim. So here you can see this same progression as we see, for example, in chapter 2, when the iron gets harder. Nós vemos aqui, nesse sentido, a mesma progressão como vimos no capítulo 2, onde o metal, o ferro, acaba sendo o mais duro. Or the animals become less tameable. Os animais que se tornam menos domáveis. You can see how these animals act, how they do, how they behave. Vocês podem observar como esses animais atuam, como eles se comportam. Based upon, you can see the effect. This is the effect, how they behave, based upon how they think, what their belief system. Vemos aqui em 7 o efeito baseado em como eles pensam, que vemos no capítulo 8. So that was just in addition to what we did yesterday. Então, isso só para acrescentar aquilo que falamos ontem. This part, you can see the progression here in chapter 8 as well. Então, podemos observar uma progressão também no capítulo 8. Then by 32, I think. We could fill in the gaps as well yesterday. Ontem conseguimos também preencher essas lacunas. We were looking for an animal to fill in here for Babylon. Nós estávamos procurando o animal que poderíamos preencher ali na lacuna da Babilônia. But it needs to fit the theme of religion, of religious animals. Mas esse animal precisa também se encaixar no tema de animais religiosos. And it needs to be fitting it needs to fit Babylon. Precisa também se alinhar com Babilônia. We found in Daniel 4, I think it's 32, I'm not sure, that
Nebuchadnezzar was compared to an ox. E vimos em Daniel 4:32, se não me engano, que Nabucodonosor foi comparado a um boi. And he had hair growing like eagle's feathers. E fala aqui do pelo que ele crescia como as penas de águia. And yesterday, someone noticed that the eagle's feathers is something we also see in the lion in chapter 7, that the lion has eagle's wings. E foi mencionado também que essas penas de águia nós encontramos mencionados também no capítulo 7, onde é descrito o leão, que tem asas como águia. So the ox is an animal that tells us something about Nebuchadnezzar. Então esse boi, ele é um animal que nos conta acerca de Nabucodonosor. It has feathers like eagle's wings, like the eagle wings here of the lion. So these fit. Ele tem penas como a águia, assim como se encaixa para o leão de capítulo 7. The ox is a sacrificial animal. O boi sendo também um animal de sacrifício. And it's not a perfect animal, just like this ram and the he-goat. The ox here has this hair like eagle's feathers, and he has nails like a bird's claw. So it's not a perfect ox. E assim como esses outros animais dessa coluna, esse boi não é um animal perfeito para o sacrifício. Ele tem essas características que o desqualificam, sendo essas as penas como águia e também essas, como que fala aqui, unhas, não? Como de ave. So although it's not in the Bible, although it's not in Daniel chapter 8, Então, mesmo que isto não se encontre no capítulo 8, we can place the ox here as the animal that fits this chapter. nós podemos preencher essa lacuna com o boi, porque ele cumpre com essas características. We did the same thing in chapter 11 with the king of the north. Fizemos a mesma coisa com o capítulo 11, com o rei do norte. We know that this chapter only talks about Greece and Rome, technically, in regard to the king of the north. Sabemos que esse capítulo fala somente sobre Grécia e Roma e os menciona como o rei do norte. But we know that Jeremiah 25:9 Mas sabemos que em Jeremias 25:9 and Ezekiel 26:7, e também Ezequiel 26:7 I think, talk about the Babylon or Nebuchadnezzar as being the king of the north. Que esses textos fazem menção da Babilônia como o rei do norte. And we know that whoever conquers the king of the north becomes the new king of the north. E também sabemos que quer quem seja que conquista o rei do norte, ele se torna rei do norte. And that's what is described in Daniel 11. E isso é que é descrito em Daniel 11. So this was basically the structure we left with yesterday. É basicamente essa estrutura com que paramos ontem. But these chapters, they have a second part as well. Mas esses capítulos, eles têm uma segunda parte também. The visions do not end here. As visões não terminam aqui. If we go to Daniel 2, Se formos para Daniel 2, what is it that follows what follows Rome? o que segue Roma? Os pés de barro. Feet of clay. I would say that's Rome. That is in a picture this in the same kingdom. Eu diria Daniel que 2, sorry.
Eu diria que isso se refere também a Roma. É uma ilustração dentro desse mesmo reino. If you go to Daniel 2, it says there are 4 kingdoms. It's talking about the fourth kingdom. Se vocês forem abrir Daniel 2, vocês vão ver que são mencionados que são 4 reinos. And you can see that the feet are still iron. It's still E the same vocês kingdom. também veem que os pés continuam sendo de ferro também. Então seria a pedra. So that would be the stone then. Yeah, then that was the one I was looking for. Exatamente, é esse que eu estava procurando. Because these are all kingdoms. Porque esses aqui são todos reinos. They're connected with a king. Eles estão ligados com o rei. But then it says in which verse shall we pick? That there is a stone cut out. Temos uma pedra aqui cortada. If you go to verse 44 Se vocês forem abrir versículo 44 of Daniel 2, de Daniel 2, it says, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom, which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. So here the stone is described as God wants to set up a heavenly kingdom. Então, a pedra aqui é esse reino eterno que Deus quer estabelecer. Let me say this way. The God of heaven wants to set up a kingdom, it says. Deixa eu reformular. Deus, o Deus do céu, quer estabelecer um reino. So we have the stone. Oh, sorry. Temos a pedra. That's the wrong column. Is it? No. So we have the stone kingdom. Temos esse reino de pedra. If we look to Daniel 2 and this statue, Se nós olharmos para Daniel 2 e essa estátua, this is usually the picture we have of, I could use this one, but probably better. This is the statue we usually picture with a stone. é assim como nós ilustramos essa estátua como uma pedra. But this stone, like we just read in verse 44, Mas essa pedra, assim como acabamos de ler no versículo 44, does not just fall out of the air. ela não cai simplesmente do nada, do ar. In verse 45, Versículo 45, it says that this stone is cut out of a mountain. nos fala que essa pedra é cortada de monte. Usually, like if you go to, I don't know, pictures of this statue and the stone, then you see like some rock falling out of space with fire and smashes this statue. It's like what's the word? A meteor. Assim, quando vocês veem essas ilustrações, vocês geralmente vão ver uma pedra que é voando pelo espaço, cheio de fogo, se parecendo com meteoro. Oh, it's actually nice. I see that this is cool. So it's not a meteor. It just doesn't fall out of nothing. It comes from. It has a beginning.
Então não é uma pedra que surge do nada, mas ela tem um começo, não um meteoro. Basically, we should picture Daniel 2 like this. We have the statue, but there should be a mountain next to it. As well. Deveríamos ilustrar Daniel 2 dessa maneira, que temos aqui a estátua, mas do lado dessa estátua temos também essa montanha, esse monte. God wants to set up his kingdom, Deus quer estabelecer o reino dele, but he therefore has to take care of some other kingdoms to remove them. mas para fazer isso ele precisa ele precisa lidar com alguns outros reinos para poder estabelecer o reino dele. If you go to Isaiah 14, Se vocês forem para Isaías 14, Isaiah 14 verse 12 Isaías 14, versículo 12, till 13. 12 a 13. Could you read it? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. So here we see the fall, in the King James it says the fall of Lucifer. Então, nós vemos aqui, como mencionado no inglês, a queda de Lúcifer. He wants to he wants to exalt himself, Ele queria exaltar-se and he wants to sit upon the mount of congregation in the sides of the north. e ele quer sentar-se no monte da congregação, nas extremidades do norte. So there is a mountain. Então temos aqui uma montanha, um monte, God has his throne there e ali está o trono de Deus, on the side of the north, nas extremidades do norte. and this is where Satan wants to put, this is where Satan wants to sit, or Lucifer. E ali é onde Satanás, ou Lúcifer, quer estar sentado. You can see the same thing in Psalm 48. O mesmo podemos observar também em Salmo 48. Psalm 48 verse 1 and 2. Salmo 48, os primeiros dois versículos. Great is the Lord and great to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy for the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. So you can see here this aspect of God, that he is sitting on the north. He is, you could call him the king of the north. Então nós temos aqui esse aspecto de Deus como estando assentado nos lados ou nas extremidades do norte. Poderíamos chamá-lo também de rei do norte. And we can see that Satan wants to have this position. He wants to be the king of the north. E nós vemos que Satanás quer ocupar essa posição. Ele quer se assentar nos lados do norte. And this is what we see here in the book of Daniel. E nós observamos isso aqui no livro de Daniel. In regard to the king of the north, we see it in chapter 11. Vemos isso em relação ao rei do norte em capítulo 11. But if you compare and contrast, or if you bring this back into all these chapters, you can see it basically in all the chapters that the statue in chapter 2 is also the king of the north. E se você for comparar e contrastar e aplicar isso para os capítulos anteriores, você
verá que no capítulo 2 vemos também que é tudo o rei do norte. So we could call this the king of the north, Então nós poderíamos chamar essa estátua de rei do norte, the whole statue, a estátua toda. the false king of the north. O falso rei do norte. Because we could call this the king of the north. This is God's mountain, E esse monte também poderíamos chamar também rei do norte, the true king of the north. o verdadeiro rei do norte. But there's some aspects we learn from, especially chapter 2, from all the chapters, especially chapter 2, Mas temos um aspecto que podemos aprender, especialmente do capítulo 2, that there's no kingdom without a king. que não existe reino sem rei. So you have a kingdom, Temos então um reino. we have 4 kingdoms here in each chapter, 4 kingdoms. Nesse capítulo temos 4 reinos, But we can see it as one kingdom as well. mas também podemos ver que há um reino. If you go to chapter 7, verse 17, Se vocês forem abrir Daniel 7, versículo 17, and 18, 17 and 18. So Daniel 7, verse 17 and 18. Daniel 7, versículo 17 e 18. It says, "These great beasts, which are four kings, which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever." Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. So here we see these 4 beasts described as 4 kings, Vemos aqui esses 4 animais sendo descritos como 4 reis and of one kingdom. e de um reino. So that's why we can, and if that fits for chapter 7, I guess that fits for chapter 2 and chapter 8. Se isso funciona no capítulo 7, eu creio que também podemos aplicar isso ao capítulo 2 e 8. So the statue is one kingdom, A estátua é um só reino, and this kingdom needs to have a king. e esse reino precisa ter um rei. It is the king of the north, Esse aqui é o rei do norte, the false king of the north. o falso rei do norte. And we just read in Isaiah 14 E acabamos de ler em Isaías 14 that it was Lucifer who wants to sit on the side of the north. que era Lúcifer que queria sentar-se nas extremidades do norte. We can call this Satan's king, the king of the north. Here is Satan, Então, podemos denominar esse reino como sendo de Satanás. and he has a kingdom which consists out of people. E ele tem um reino que consiste em pessoas. And this was the true king of the north. Esse aqui era o verdadeiro rei do norte. And he sits on his throne on the Mount of Congregation we just read. E ele está assentado no trono, no monte da congregação, como acabamos de ler. The congregation means the mountain where people come together, where they gather together. Esse monte da congregação sendo então um monte onde as pessoas se congregam, onde eles se ajuntam. So you have the king and its kingdom. Então temos aqui um rei e o reino. If we go to the stone, Se olharmos para a pedra, this stone we see in chapter 2. essa pedra que nós vemos no capítulo 2, Chapter 2 we see this progression in hardness and in an increase in hardness and a decrease in value. nós observamos no capítulo 2 um aumento
na dureza do metal e também um declínio no valor. If we continue to use that logic, Se nós continuarmos com essa lógica, especially in regard to the hardness, especificamente o que diz respeito à dureza, this stone needs to be able to destroy this whole statue, including iron. temos essa pedra que tem que ser capaz de destruir essa estátua toda, incluindo também o ferro. Hardest form of metal, Sendo o ferro a forma mais dura do metal, but you need to have a stone that is harder than iron, because if you don't, then you throw the stone to the feet, the stone will break and not the iron. e você precisa de uma pedra que é mais dura que o metal, que o ferro, porque senão, caso contrário, você tem essa pedra chegando, ela vai tocar os pés e o que vai quebrar vai ser a pedra e não a estátua. So what is the hardest form of stone we can have? Então, qual a forma mais dura de pedra que nós conhecemos, o que temos? Adamant? O diamante? A diamond. So is that so? Oh, do we agree? Correto? Concorda? Diamante? So this stone needs to be harder than iron. It needs to be the hardest form of. You need to have something that is able to crush iron. Então, essa pedra, como dissemos, ela tem que ser dura, mais dura que o ferro. Ela precisa ser capaz de destruir o ferro. Sorry? The hardest stone is granite. A pedra mais dura, na verdade, é o granito. How does diamond fits in the? E onde se encaixa o diamante? The hardest stone is granite, you say, but diamond is a. I think diamond is harder than granite, right? Talvez por definição, pedra. You want to say crystal? I don't know. Really. Something to look into, I think, but I'm pretty sure the diamond is harder than. Assim, eu tenho quase certeza que o diamante é mais duro. Fredo, yeah? You have a mic? Na engenharia, it's the hardest known material in the world, diamond, but the hardest stone is granite. Aha, okay. The mic, yeah. Na engenharia, So in engineering, nós usamos o diamante we use diamonds para cortar o aço, in order to cut metal or steel torno mecânico, for torneiro, the fita. lathe, I think they call it. O diamante corta o ferro e faz a limalha das chives. E esse diamante, the diamond, it's used to cut metal sheets. Okay, yeah. So here you can see that diamond is able to crush or cut. Então vemos metal. que sim, o diamante ele é capaz de cortar esmiuçar o ferro. So maybe it's not in the world, or if you look for a dictionary definition, diamond is maybe not the perfectness of a stone, but I guess it is developed a stone developed into a diamond, stone material. Então talvez por definição de dicionário nós não vamos encontrar o diamante como sendo aquela pedra, mas eu creio que cumpre com essas características dessa pedra que se torna dura, ou que é dura como o diamante. So we have this stone that has become a diamond now.
Então temos essa pedra aqui que se tornou diamante. An interesting thing is, this looks like a diamond to me. Yeah, it's Was a little purple. dirty. It's a little dirty, but it's nice that the creator of this statue created a diamond here on the foot. É interessante que quem criou essa estátua aqui colocou uma pedra em formato de diamante. Pedro? Mike? Can someone bring him a mic? Just to read what it says here. It is an exceptional, naturally occurring stone. It is an exceptional, naturally occurring stone. De onde você está lendo? É, O que você está lendo sobre o quê? sobre o diamante. Okay. So he's reading about the diamond. Wikipedia? É, aqui a definição que encontrei em Google. Google. Ok. A definição de Google para o diamante é uma pedra que aparece na natureza. Esse diamante é uma pedra que aparece na natureza. Which consists of pure carbon. Que consiste de carvão puro. Carbono. Carvão sendo carbono também. Mas sim, carbono, concordo. Thank you. So when we talk about a diamond, Então, quando nós falamos de diamante, where do we think of nós pensamos em quê? in regard to the Bible? Em relação à Bíblia. Where do we find diamonds? Onde nós encontramos diamantes? Nas vestes do sacerdote. Can you use the mic? We need to use mics when we. Por when we favor, talk. lembre de usar os microfones. The priest's clothes. Nas vestimentas do sacerdote. They wear diamonds. Eles usam diamantes. The 12 stones they have here on their chest. Essas 12 pedras que eles têm no peito. Was diamond in there? Isso continha um diamante. One of them. Yeah. Uma pedra delas é diamante. Okay, thank you. Arkansas. What? Arkansas. Arkansas Yeah. means diamond. No, but it's a diamond state, I believe. Uh-huh. See? That's true. Can you confirm that? No, there are diamonds in Arkansas, right? Arkansas is a diamond state. Então, Arkansas é o estado onde encontramos diamantes. Interesting. Other, in regard to Bible verses, in regard to Outras referências bíblicas. sorry, in the crown of Na coroa de, generally. em geral, nas coroas. Okay, yeah. And specifically, diamond in the context of not in the context of its value, but in the context of its hardness. Então, eu estou procurando aqui sobre o diamante não tanto em questões de valor, mas também na sua dureza. Ezequiel 3:9 diz: Ezekiel 3:9 says, Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com os seus russos, porque são casa rebelde. says, as an adamant harder than flint have I made thy forehead. Fear them not, neither be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. I mean, that was what I was looking for. God has a people that eat the little book, Ezekiel, Amém? Era isso que eu estava procurando. Deus tem um povo que come o livrinho, isso é em Ezequiel, and he is sent to the house of Israel e são enviados para a casa de Israel. And the house of Israel has a forehead of flint. E a casa de Israel tem essa
fronte como diamante. Não. Perdão, como pederneira, fala aqui. Flint. Flint, I guess it's kind of a stone. It's hard. Pederneira se referindo a pedra dura. So he says to Ezekiel, you need to have a forehand or a forehead of diamond, harder than flint. E ele fala para Ezequiel que ele precisa ter essa fronte como diamante, mais dura que a pederneira, So you can crush them. para que ele consiga esmiuçar eles. So God has a people which is described here as a diamond, the diamond people. Então Deus tem esse povo dele que é descrito como esse povo como diamante. And they are characterized by diamond because of the hardness of diamond, not necessarily because of the value of diamond. E a característica desse povo sendo como diamante é por causa da sua qual duro eles são e não tanto em relação ao valor. Sister? Irmã? We also find in Jeremiah 17 verses 1. Nós encontramos também em Jeremias 17, versículo 1, where it says, the sin of Judah is written with a pen of iron and with the point of a diamond. It is graven upon the table of their heart and upon the horns of your altars. Mencionando aqui o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Amen. What does this? Well, What could this add to the story? Bem, o que isso acrescenta à história? Where it cannot be written, for the children of God. The table, maybe the commandments, where it cannot be erased. Não pode ser The apagado. strongness of the diamond. Não pode ser apagado porque é escrito com diamante. So the sin of Judah is written with a pen of iron with the point of a diamond. Então, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. See, there's a repeat and enlarge, is it? Is there a repeat and enlarge in this Parece verse? ser uma repetição e ampliação, ou não? A pen of iron and a point of diamond. Então, esse ponteiro de ferro e o diamante pontiagudo That makes iron and diamond the same. parece que torna aqui ferro e diamante sendo iguais. But enlarges. Mas também amplia, não? So, but yeah, that's interesting. Okay, thank you. É interessante, obrigado. So we have this stone kingdom, Temos então esse reino de pedra, which we mark as a diamond, que eu vou identificar como diamante, which has a king, que tem um rei, but it also has Ezekiel's people. Ezekiel's. mas também temos aqui o povo, como os Ezequiéis, And they're going to crush stone. e eles vão esmiuçar a pedra. And that's what we see this depicted in Daniel 2. Eles vão esmiuçar o que é dito aqui como pederneira, não? E sorry, we see this illustrated in Daniel 2, you said? Yeah, we see this depicted. We see this Yeah. illustrated in Daniel 2, Em Daniel 2 temos essa ilustração, where we see a diamond crushing something else. onde temos esse diamante que então esmiuça ou destrói alguma outra coisa. We didn't talk about the cutting out of the stone Não falamos ainda sobre a pedra como ela é cortada, because we mark this mountain now as the king of the north. porque marcamos aqui essa montanha, esse monte como rei do norte. But as soon as this stone is cut out, this mountain is not really in the picture anymore.
Mas uma vez que essa pedra é cortada, esse monte não é mais mencionado. Ele não, And this stone, or this mountain, you don't see it in the picture anymore, and this stone crushes this statue and it becomes a mountain in itself. E temos então, uma vez que essa pedra é cortada, esse monte ele não é mais mencionado e se acerca então a pedra à estátua e destrói a estátua e ela em si se torna também monte. Was it a hand? Oh no. I'll go in that later, perhaps. Mais tarde eu vou voltar para esse ponto. Because I would like to define the stone kingdom by looking into the book of Daniel. Porque eu gostaria de definir esse reino de pedra olhando para o livro Daniel. We know it is twofold. You have its leader, you have a king, and you have a kingdom consisting of its people. Temos esse componente duplo, temos aqui um rei e um reino. If you go to chapter 7, Se vamos para o capítulo 7, what is the missing part here after the description of the beast? And what does Daniel see? What else does Daniel see? qual seria essa parte faltante depois da besta? O que mais Daniel vê? How could we summarize that in this chart? Como poderíamos resumir isso nesse capítulo? Where does this end? Where do we? Which verse do we have to look for? Onde isso termina, nós temos que procurar qual versículo. We see a description and an explanation of Daniel 7, these four animals. Temos aqui a descrição em Daniel 7, descrevendo esses 4 animais. The chapter doesn't end there. Mas o capítulo não termina ali. You actually see first the description, Na verdade, temos primeiramente a descrição. and this description of the four animals doesn't end. There's a continuation of something, and then it goes into the explanation of it. E não termina só com a descrição, mas uma vez escrito, temos uma explicação. I think it's first. What is the last verse of this description? Could someone give me an answer? Qual seria o último versículo que descreve esses animais? Quem poderia me dar esse versículo? I don't know all the names of Brother Jonathan. Eu não sei os nomes de todo mundo ainda. Irmão Jonathan? Como você falou, tem a visão, quando ele vê a visão, depois tem a explicação. So as you said, he's having this vision and then there's an explanation given. A visão, eu acho que no verso 8 So the vision, I believe, in verse 8. e na explicação, verso 25. Perdão? 25. na And explicação. explanation we would find in verse 25. E depois disso começa a falar do juízo. And then it begins to talk about judgment. Amen. Amen. Yeah, okay, that was what I was looking for. In verse 8, the description of these four animals ends in verse 8. Certo, isso que eu estava procurando. Em versículo 8 termina a descrição desses animais. And then in verse 9 it starts to it's still the same vision, but he continues to describe this. E em versículo 9 continua sendo a mesma visão e ele continua descrevendo Until verse 14. até o versículo 14. And then in verse 15 it starts to interpret the whole vision.
Em versículo 15, ele começa a interpretar a visão toda. So verse 9 to 14 describe this part here. Então, versículo 9 a 14, temos a descrição dessa parte toda. And you described it as? E você descreveu como? De 9 a 14, como você falou, é o juízo. So 9 to 14, I would say that's the judgment. Okay, yeah. So you would say judgment. What kind of judgment? Que tipo de juízo? What kind of judgment how do we call this? Como chamamos isso? Que tipo de juízo? Juízo investigativo. Diz aqui que os livros foram abertos. Investigative judgment. It says that the book were opened. Verse 10 it says, the books were opened Versículo 10 nos fala que os livros foram abertos. and the judgment was set. E diz aqui, assentou-se o tribunal. Yeah. And verse 13, E versículo 13, he says that he behold the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days. aqui eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem e dirigiu-se ao Ancião de Dias. What do we use? How does this usually fulfill? How do we mark this usually? Onde isso se cumpre normalmente? Onde marcamos isso? What event? Qual evento? Sister Gabriela. Irmã Gabriela. If we look at it as the investigative judgment, we usually could mark 1844. Então, se marcamos isso como juízo investigativo, costumamos marcar isso como 1854. Yeah. So we mark this as the. Oh. We can have a discussion on these verses much more, but no. Temos mais para discutir sobre esses versículos, Investigative judgment. mas aqui seria então o juízo investigativo. Okay, before I go into this, let's go to chapter 8. What is chapter 8 describing after it explains the little horn? Então, antes de entrar mais nisso, eu queria ir para o capítulo 8. O que o capítulo 8 descreve depois de ter falado do chifre, do pequeno chifre? Microfone. I think he's going to start explaining the vision of the ram and the goat. Eu creio que ele começa a explicar a visão sobre o carneiro e o bode. But before he explains the ram and the goat, there's a few verses in between. Mas antes de explicar o carneiro e o bode, temos alguns versículos no meio. Verse 9 to 12, he talks about the little horn. Versículos 9 a 12 fala sobre o pequeno chifre. And he starts dealing with explanation, interpretation in verse 15. E a explicação, a interpretação começa, na verdade, no versículo 15. Mike? I'm sorry, I missed the transition from chapter 7 to 8. Oh, there was no. I didn't go into the. I'm coming back to 7. Perdão, eu perdi a transição do capítulo 7 para 8 e o Arjan diz que não houve nenhuma transição. Ele vai voltar para o capítulo 7 e ele simplesmente saltou para 8 agora. So we have 9 to 12, and I think starting in verse 15, he starts with explaining. So we have verse 13 and 14.
Então temos 9 a 12 e logo em 15 creio que ele começa a interpretar ou explicar. Então temos aqui o versículo 13 a 14. What is verse 13 and 14 about? 13 e 14 são sobre o quê? A purificação do santuário. The cleansing of the sanctuary. So we have the cleansing. Purificação. The cleansing of the sanctuary. A purificação do santuário. So God wants to have a stone kingdom Deus, ele quer um reino de pedra to crush the statue para esmiuçar a estátua and to set up his kingdom forever and ever. e para então estabelecer o reino dele para toda a eternidade. But he needs a people to be part of his kingdom, Mas ele precisa de um povo para fazer parte do reino dele, to do that work. para fazer essa obra. Oh, by the way, to throw a stone on something, how do you describe that in the Bible? Falando nisso, quando se joga uma pedra, se lança uma pedra contra alguma coisa, como que é isso descrito na Bíblia? Especially if this is a person. Especialmente quando isso é uma pessoa. The- Microfones? Stone breakers of the law. Stone breakers of the law. Stone breakers of the law. Você apedreja aqueles que quebrantam a lei. So here you can see in the Bible you see people that adulterers that are stoned, Na or Bíblia temos, por exemplo, alguém que cometeu adultério, eles são apedrejados. those that are blaspheming God, Aqueles que estão blasfemando Deus, they get stoned. eles são They apedrejados. break the law. Eles quebraram a lei. So you have here a stone Temos aqui uma pedra stoning a kingdom, que que está apedrejando a um reino, illustrated here in this statue. ilustrado aqui na estátua. And what did Jesus say? Who can throw a stone? E o que diz Jesus? Quem pode lançar a pedra? They brought this woman in front of him Não, that was, trouxeram até ele aquela mulher and they said, "Shall we stone her? Shall we stone her?" e então eles perguntaram: devemos apedrejá-la? And he said, "What did he say? E o que ele respondeu? Who was allowed to throw the stone?" Quem tinha permissão de lançar pedra? Anyone without sin, quem estiver sem pecado. So someone who is without sin is allowed to throw the stone. Então só quem está sem pecado pode lançar a pedra. So we could say the stone is brother. A Bíblia diz sem mãos. A Bíblia sem. Sem mãos. The Bible says without hand. Foi cortada sem mãos. It was cut without hand. Mas Deus vai usar alguma mão para tirar essa pedra. But God will use a hand to cut out his stone. Deus vai usar povo. And God will use a people. Para tirar essa pedra e destruir o reino de Satanás. In order to cut out the stone and to destroy the kingdom of Satan. Amen. Thank you. Obrigado. And this stone we already know has the characteristic of a diamond, Então já sabemos que essa pedra tem características de um diamante. which it is hard as diamond, É duro como o diamante, but it's also perfect as a diamond. mas também é perfeito como o diamante. Only sinless people are allowed to destroy. Só aqueles que são livres do pecado têm a permissão de destruir. So to become part of this stone kingdom, Então, para poder fazer parte desse reino de pedra, some cleansing needs to take place.
é preciso que ocorra uma purificação. Because the investigative judgment shows that we are not allowed to become part of this stone kingdom. Porque o juízo investigativo identifica que nós não temos direito de fazer parte desse reino de pedra. There's no hope. Não há esperança. But there's hope in regard to, if we look to chapter 8, and we see that God is cleansing. Mas olhando para o capítulo 8, vemos que sim, há esperança quando vemos Deus purificando o templo. And the cleansing of the sanctuary is not something that takes place in heaven alone. Essa purificação do santuário não é uma coisa que ocorre somente no céu. When the cleansing takes place there, it automatically it has to take place here as well. Se a purificação ocorre lá no céu, então ela tem que acontecer aqui também. It doesn't happen in heaven if it doesn't happen here. Ela não acontece no céu se ela não acontecer aqui. So God prepares a people. Então Deus prepara um povo. You could say this is the training of God's people. Podemos dizer que isso é o treinamento do povo de Deus. To crush the statue. Para destruir ou esmiuçar essa estátua. What is the part in Daniel 11 that is crushing the kingdom? E em Daniel 11, qual é o elemento, a parte que destrói ou esmiuça o reino? Sister, could you send a mic? Microfone, por gentileza, Jonathan, ali atrás. One thing that I'm noticing, Uma coisa que eu gostaria de falar. if we use the rule of first mention, Se usamos a regra da primeira menção, we see that the first mention of mountain is in Daniel 2, nós vemos que a montanha é primeiramente mencionada em Daniel 2. and you have dealt with it there. You have, pardon me? You have dealt with it. You dealt. E você tem dúvidas sobre isso? And the last mention of it E a última menção is in Daniel 11. é em Daniel 11. And we understand that Daniel 11 is the last vision E entendemos que Daniel 11 é a última visão in the book of Daniel. no livro Daniel. And the last mention of mountain E a última menção de montanha é em Daniel 11:45. it is a glorious mountain. É um monte glorioso. The stone becomes a mountain, A pedra se torna monte and the end of it, e o fim the dela. mountain is glorious. E o fim é que esse monte é glorioso. I just thought I should share that. Eu só pensei que deveria compartilhar isso. So when God in Revelation says He is the Alpha and the Omega, Então, quando Deus diz que Ele é o Alfa e o Ômega, as much as we use the rule first mentioned, seeing how important it is to notice things that are first mentioned in the Bible, então, sabendo essa regra da primeira menção, nós vemos assim quão importante é aplicar isso na Bíblia. it is also important to notice the last things which are mentioned. É também importante notar também a última coisa que é mencionada. But the context that I'm using, Mas o contexto que eu estou usando it's just based in the book of Daniel and the chapters that we're looking for, 2, 7, 8, and 11. se baseia somente no livro Daniel e os capítulos 2, 7, 8 e 11. You said the rule first mentioned, then you only use the book of Daniel. Você diz que você aplicou essa regra da primeira menção somente no livro de Daniel. Yes, and I'm using the same principle that we do when we actually look at the studies on the daily. Eu uso o mesmo princípio que usamos quando nós fazemos os estudos acerca do contínuo, Because we understand that it is differently worded in the book of Daniel than it is in the other parts of the Bible. porque sabemos que a nomenclatura no livro de Daniel é diferente dos outros livros da Bíblia. So I apply this rule only on these chapters that we're looking at, or in the book of Daniel. Então, estou aplicando essa regra aqui exclusivamente a esses capítulos que estão em observação. Thank you. Yeah. So we have Obrigado. a glorious holy mountain, Então, temos um monte glorioso e santo,
people that are part of this glorious holy mountain, what are they doing? E o povo que é parte desse Monte Santo e Glorioso, o que eles fazem? That troubles the king of the north. O que eles fazem que está perturbando o rei do norte? They're bringing notice, or they're speaking. Yeah. So that's Rumors. The I think we should tidings. say. Tidings. São esses rumores. so you have the tidings here, verse 44. No versículo 44, temos esses rumores That trouble the king of the north, que perturbam o rei do norte. and he comes to his end without help. In verse 45. E então ele chega ao fim sem esperança, So sem ninguém para o socorrer. So we have a mountain here in the beginning. Temos um monte aqui no começo. God is cutting out a stone, or there's a stone being cut out, E temos aqui uma pedra sendo cortada. and this stone becomes a mountain. E essa pedra se torna em monte. So in the end we have this, Então no final temos isto. and this stone E essa pedra is a diamond. é um diamante. A diamond is harder, is most hard material you can have. Diamante sendo esse material mais duro que você pode ter. It is flawless. It is perfect. Ele também é livre de defeito, de mácula. Ele é perfeito. And it marks a king and a kingdom. E marca também um reino, o rei e um reino. God and its people. Deus e o povo dele. Just as Satan and his people have their kingdom. Assim como Satanás e o povo dele, né? Ele tendo o seu reino. And God is going to use his people. Deus vai usar o povo dele. And he has his politics. E ele tem a política dele. In investigative judgment. No juízo investigativo. He shows that he is perfect in his politics. He is honest, he is righteous. Ele demonstra como ele é perfeito na sua política, ele é honesto, ele é justo. And he shows that by cleansing the sanctuary. Ele demonstra isso através da purificação do santuário. Of sin, that he shows that he's merciful, but he also shows that he is righteous. Purificação do pecado, ele demonstra que ele é perfeito, mas também justo. And he is doing that to prepare a people that bring the three angels' messages. Ele faz isso para preparar um povo que está levando as três mensagens angélicas. That is going to trouble and destroy the king of the north. Que vai perturbar e destruir o rei do norte. And this is all being illustrated. This is all the same illustration. E tudo isso aqui é a mesma ilustração. But it all has another perspective. Mas tem também uma every outra... chapter has a different perspective of the same story. Mas cada capítulo nos traz uma perspectiva diferente da mesma história. Any questions, comments? Perguntas ou comentários? What's after tidings? Is that a number or is that Verse 44. I just wrote 44. Daniel 11:44. Aqui depois dos rumores está entre aspas aqui, The question 44, versículo 44. The question was, what is this? It is verse 44. A pergunta era aqui que era esse número ali. An interesting question I could ask is, uma pergunta interessante que eu faria. We mentioned it short a little bit yesterday. Ontem mencionamos isso brevemente. If this statue is the king of the north, se essa estátua é o rei do norte, and this is God's people, esse aqui é o povo de Deus, or God's kingdom, do reino de Deus, and I should do. If Satan is the chief, so to speak, over this kingdom, and God is the chief over this kingdom, se Satanás é o chefe desse reino e Deus é o chefe desse outro reino, and we stay in this
and we stay in this parable, E if we nós apply this as a parable, permanecemos nessa parábola, se olhamos para isso como uma parábola, where all these kingdoms are the king of the north, onde todos esses reinos são o rei do norte, where is the king of the south in this então, illustration? onde se encaixa o rei do sul nessa ilustração? Egypt is not in the statue. Each of the... Egypt. Egito não se encontra nessa estátua. Is it therefore part of the stone kingdom? Então, isso faz que seja parte do reino de pedra? He's just not being justified there. It's just not what? He's not there. Não está aí. He's not there. Não se encontra ali. It's just not there. It's not there. Não está. So the king of the south is somewhere here outside Então, this illustration. então o rei do sul está por aí, fora dessa ilustração. So who is leading the king of the south? Quem está lidando o rei do sul? Because we have only two. Porque temos Is it- somente dois. Led by Satan, led by God. Será que é guiado por Satanás ou por Deus? Microphone. I feel that the statue is actually the king of the south, and since God is the true king of the north, they're just trying to copy, because Satan always has a counterfeit. You said you feel that the king of the south is in the statue? And then? You said the king of the south is the statue? Okay, ele diz que o rei do sul é a estátua e o restante não entendi acusticamente. And the king of the north is God, E o rei do norte é Deus. and Satan is using the name king of the north because he needs a counterfeit for God's E word. Satanás usa o termo rei do norte porque ele precisa de uma contrafação. Thank you. Okay. We know there are two worldly entities, the king of the north and the king of the south. There are two Mas sabemos que existem Entities on earth. duas entidades no mundo que são o rei do norte e o rei do sul. fighting against each other in Que Daniel 11. estão em conflito um contra o outro. Hitler, Stalin, Hitler, Stalin. if I make a jump. Se for fazer um salto. China is not there in the statue. Who? China. China is not there in the statue. China não está nessa estátua. Exactly. China is not there in the statue, okay? Exatamente. China não está nessa estátua. Tá com o microfone? Yeah, sorry, yeah. Me vem à memória que Deus usa o instrumento para castigar Roma, mas não sei se encaixaria aí. So I remember that God uses an instrument to chastise Rome, but I don't know if it's there. Sendo norte e sul, talvez. Me veio à memória de isso sim encaixar do rei do sul ser controlado por Deus, mas para que seja punição para o rei do norte falso. So she's pointing out that the king of the north is being punished by the king of the south, and it might be that the king of the south is being used by God as this instrument of punishment. Mm-hmm. Okay, thank you. Yeah? Obrigado. I rub out China just to Vou apagar a China not aqui. confuse anybody, but Não quero confundir ninguém. I could argue against the China argument that China's not in the Bible. Eu poderia argumentar contra esse seu argumento da China, porque China não está na Bíblia. The king of the south is. E o rei do sul, sim, está. Anyway, I don't want to... there was just a question, kind of we can
maybe continue to think about. Podemos, Because essa I é think uma my time is pergunta up. e meu tempo acabou, mas podemos continuar pensando sobre isso. Islam is not in the statute. Sorry? Islam. Islam. Okay. Islam is not in the statute. There you go. Então, o Islã não está nessa estátua, It's in the Bible and it's not in the mas está statute. na Bíblia. So we have a third. Okay, so maybe we have apparently 3 groups of people. There's a third group. Então, temos aqui aparentemente 3 grupos de pessoas, temos aqui esse terceiro grupo. I think the point that he's trying to make is that this is like noise. You don't need. Daniel is not considering this because he wants to make a point. Creio que o que ele está tentando dizer é que devemos considerar isso como ruído. Existe, mas Daniel não quer fazer um outro ponto. Não se trata disso. But he deals with it, Daniel. Mas right? Daniel It's not noise for Daniel. lida com eles porque para Daniel não é ruído. But in Daniel 2, I think it's like noise. Okay, yeah. Mas em Daniel 2 seria But ruído. if we use Daniel as a parable, like the whole, this is a parable, you can make Daniel a whole parable. Se Daniel 2 é uma parábola, então podemos tornar o livro todo de Daniel numa parábola. Because the king of the south is in Daniel 11, and I think you can even mark Islam in Daniel 11 by tidings out of the east. O rei do sul, e eu creio que até o Islã, o encontramos em Daniel 11. Para Pedro? Well, I just wanted to ask you, I just want us to recognize that Satan's kingdom, as you place there, nowhere in the verses it said that it's Satan's. Então só queria ressaltar que aqui está escrito o reino de Satanás, mas no texto não menciona que é o reino de Satanás. So I assume that we did it by the contrast. It says that it's God's kingdom, the stone. Então eu assumo que usamos aqui o contraste, porque está identificado o reino de Deus. I think you can do a compare and contrast to fill in the blanks, maybe? Sim, eu creio que podemos usar a comparação e o contraste para preencher essa lacuna. Sim. Yeah. Anyway, let's leave it here. I don't want to confuse you now with the study we did in the most of the time here. Vamos deixar isso para lá por agora. Eu não quero deixar vocês confusos com respeito ao estudo que fizemos. This was the part I wanted to deal with today about the Stone Kingdom. Essa era a parte que eu queria olhar para com vocês, essa parte sobre o reino de pedra. It has a king and a kingdom. Temos aqui rei e reino. And the purpose of it is to build a kingdom forever and ever. E o propósito é criar, levantar um reino para toda a eternidade. But God needs a people, a perfect people, to do the work of destroying the king of the north, so to speak. Mas Deus precisa de um povo perfeito para poder executar essa obra de destruição do rei do norte. I have a question, and it was about that, what you just mentioned. Okay. Eu tenho uma pergunta e é justo sobre isso que você acabou de mencionar. So, can you just summarize why that's up there? So we have the earthly kingdoms represented in chapters 2 through 11. Então, se você pudesse mencionar só porque está aqui no quadro, temos esse reino terrenal, que são capítulos 2, 7 e 8 e 11. You're comparing and contrasting that with the work of God's kingdom. E você está comparando e contrastando isso com o reino de Deus? Is that what's happening? É isso que está acontecendo? I think so. First of all, I just compared and contrasted the chapters, and this is the order of how the chapters are organized. Sim, creio que sim, mas em primeiro lugar eu apenas comparei os capítulos e na sua ordem cronológica. And I think every chapter has its theme. E eu entendo que cada capítulo tem o seu tema, seu assunto. In chapter 2 we see that there is a rise and fall of kingdoms.
No capítulo 2, vemos aqui a ascensão e declínio de nações, And de reinos. it ends with a kingdom forever and ever, an everlasting kingdom. Termina com reino eterno que perdura para sempre. We can also compare and contrast horizontally. Podemos também comparar e contrastar no nível horizontal. Like we do here, the head of gold is the lion or an ox. Como fazemos aqui, que essa cabeça de ouro é o leão e também o boi. So this stone kingdom, this kingdom that lasts forever and ever, there's a process, there's a cutting out. Então esse reino de pedra, ele passa por um processo. Existe uma pedra que é cortada. It's illustrated in chapter 7 in a judgment setting, the setting of thrones and the opening of the books. Capítulo 7, isso é ilustrado através de um cenário de juízo. Temos aqui os tronos colocados e também os livros sendo abertos. God is going to select his people. Deus, ele escolhe o seu povo. But the cleansing of the sanctuary is necessary to have a perfect people. Mas é necessária a purificação do santuário para ter um povo perfeito. For them to be able to bring the tidings, the three angels' messages. Para que eles possam então transmitir ou dar esses rumores, que são essas três mensagens angélicas. So I'm not sure if I answered your question, but eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Yeah. Yeah. Other question? Okay. Let's kneel down for a word of prayer. Vamos nos ajoelhar para orar. Dear Heavenly Father, querido Pai Celestial, thank you for this morning study. Obrigado por esse estudo de manhã. Lord, we want to be part of your stone kingdom. Senhor, nós queremos ser parte do seu reino de pedra. We recognize that we won't be able to be part of that. Reconhecemos que não conseguimos fazer parte. If you do not finish the work in us. Se o Senhor não finalizar essa obra em nós. We pray that the cleansing of the sanctuary is also a part that takes place in us. Oramos que essa purificação do santuário também seja algo que seja concluído em nós. That we both spiritually but also intellectually might be sealed into the truth. Que possamos ser selados na verdade, tanto intelectualmente como espiritualmente. And that we can become part of this stone kingdom. E para poder então fazer parte desse reino de pedra. We pray that you continue to be with us during the rest of this day. Oramos que o Senhor continue conosco para o restante desse dia. And help us in our work. Ajude-nos em nosso trabalho. And in our studies we will continue to do later this day. E também nos estudos que seguirão mais tarde. In Jesus' name we ask. Em nome de Jesus pedimos. Amen. Amém.